Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que vocês estão nesta noite de terça-feira? Hoje, dia 5 de agosto do ano de 2025. Esse que será o ano dos teus sonhos serem realizados. Tudo eu posso sonhar, tudo eu posso realizar em nome do Senhor Jesus. Meu amigo, minha amiga, como é que você está? Como é que a senhora está? Que Deus possa te abençoar a mais esta semana que o Senhor nos deu para escolher, para nós aproveitar aquilo que o Senhor tem de melhor para cada um de nós. Abra sua Bíblia hoje, lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 19, e o versículo é o 1. Jônatan intercede por Davi. Como lidar com os seus inimigos e com as adversidades? Aqui nós vamos aprender como devemos agir, como Davi agiu, e ele ensina para mim e ensina para você como temos que tomar as atitudes para que Deus venha nos abençoar. Nos diz assim: falou Saul a Jônatan, o seu filho, e a todos os seus servos sobre matar Davi. Jônatan, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi. Vocês observam a amizade que Jônatan tinha juntamente com Davi. Jônatan, ao ouvir falar o seu pai que iria matar a Davi, só que ele tinha um carinho enorme, tinha um respeito, e fizeram uma aliança os dois. E então ele tinha muito respeito, ele tinha a digníssima pelo seu amigo. E muitas vezes dentro de casa nós não achamos isso, porque Jônatan podia ficar a favor do pai e não a favor do seu amigo. E nos diz mais: e Jônatan o fez saber a este, dizendo: meu pai Saul procura matar-te. Acautelai-vos, pois pela manhã fica no lugar oculto e esconde-te. O amigo avisou para ele: cuidado, que você está correndo perigo. Cuidado que o meu pai ele vai procurar te matar. Mas fica em um lugar escondido e oculto, sem ninguém saber. Muitas vezes parece que você está sozinho nessa peleja. Muitas vezes parece que você não tem mais ninguém, mas o Senhor é quem está contigo. O Senhor é quem vai à sua frente. E Jonas falou: e eu sairei a este, e estarei ao lado do meu pai, do campo, onde está. Falarei ao teu respeito ao meu pai, e verei o que houver de falar sobre. Então Jônatan falou bem de Davi a Saul, o seu pai, e lhe disse: não pequei, ó rei, contra o meu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e os seus feitos para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus, e efetuou o Senhor grande livramento a toda a Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque, pois, pecaria contra sangue inocente, matando a Davi em sua causa. Jônatan foi ali conversar com o seu pai, dizendo: se ele matasse a Davi, ele estaria matando a sangue inocente, que ele não havia pecado nenhum contra o rei.
e disse que ele mesmo livrou a todo Israel quando Golias afrontava ao rei Saul com seu exército. Não teve soldado algum que se dispôs a lutar com o Golias, a não ser Davi. E Davi tirou o vexame de Israel. E Saul disse assim, Saul atendeu a voz de Jônatan e jurou, tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Ou seja, ele pode voltar em paz, não vai acontecer nada com ele, eu não vou mais matar ele, que ele volte tranquilo para cá, que ele não vai acontecer absolutamente nada. Jônatan chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e levou a Saul. E esteve Davi perante como dantes. Ou seja, Davi voltou. Aparentemente estava tudo em paz. Davi estava juntamente com Saul. Cuidado, meu querido. Cuidado, minha querida, com as pessoas que te invejam. Cuidado com as pessoas que não torcem para o seu sucesso. Não te inveje de ninguém. Pelo contrário, se você puder o ajudar, ajuda. Se for para atrapalhar, nem fale nada. Porque aqui, Saul, o rei, estava inconformado com Davi, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus. E nos diz mais, tornando a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e feriu com grande derrota, o fugiram diante dele. Davi era um soldado do exército do rei Saul. Era um homem usado por Deus que ali na guerra ele feriu e derrotou, e eles fugiram de Davi novamente da presença. Tem pessoas que nós conhecemos que só querem estar com as pessoas quando ela está por cima, quando ela está por baixo, não querem nem saber. E aqui nós podemos observar que Davi, ele não paga o mal com o mal, pelo contrário, ele paga o mal com o bem. E olha o que aconteceu no 9. O espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul, e estava este assentado em casa e tinha na mão a sua lança enquanto Davi dedilhava os seus instrumentos. Aparentemente estava tudo bem. Aparentemente estava tudo tranquilo, mas o mal já havia maquinado por detrás de Saul para tentar acabar com Davi. Olha só o que diz no 10. Procurou Saul encravar Davi na parede, porém ele se desviou do golpe, indo a lança e ferindo a parede. Então fugiu Davi e escapou. Vocês observam que aparentemente estava tudo muito tranquilo, quando de repente Saul se apoderou do espírito maligno e lançou a lança para o matar a Davi. E Davi, se livrando, fugiu e o escapou. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros da casa de Davi que vingasse para ele o matar pela manhã, disto sobre Davi, por Mical, sua mulher, e lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto. Olha a importância que a esposa fez na vida de Davi, dizendo para ele o fugir, porque senão pela manhã o seu pai Saul iria matá-lo ele. E ele o fugiu pela janela. Então Mical desceu Davi por uma janela
e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tornou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe a cabeça de tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxesse a Davi, ela lhe disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viessem a Davi, ordenando-lhe trazer mesmo na cama para que o matasse. Vindo, pois, os mensageiros, pois que estava na cama o ídolo do lar e o tecido de pelo de cabra ao redor de sua cabeça, então disse a Saul a Mical: por que assim me enganasse e deixasse escapar o meu inimigo? Respondeu Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. Olha a importância da mulher sábia. A mulher sábia, ela agiu a favor do seu esposo. Ela não foi a favor do seu pai, porque o seu pai o queria o matar. E ela, deixando Davi a fugir, escapou. Você observa, meu querido, você observa, minha querida, que até aqui Saul tentou matar Davi 3 vezes, mas Saul não conseguiu o matar a Davi, como também o inimigo, ele não vai conseguir matar os teus planos, como o inimigo também, ele não vai conseguir matar os teus projetos, porque o Senhor, ele é contigo. Você observa que por mais que intentarem contra a sua vida, o inimigo, ele não vai conseguir. Se ele tentar contra você, ele vai levantar para cair. E diz mais: assim Davi fugiu e escapou e veio a Samuel a Ramá. Ele contou tudo quanto Saul lhe fizeram. E retirando-se ele e Samuel ficaram na casa dos profetas. Foi dito: eis que Davi está nas casas dos profetas em Ramá. Você observa que por todo lugar, desde aquela época, já havia pessoas que faziam fofoca a respeito da vida dos outros. E aqui foram até Saul dizer que Davi estava na casa dos profetas, lá em Ramá, juntamente com Samuel. Então enviou Saul mensageiros para trazer a Davi, os quais vieram um grupo de profetas profetizando, onde estava Samuel, que lhe presidia, e o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e estes também profetizavam. Avisando disso, Saul enviou outros mensageiros e também profetizaram. Então enviou ainda o terceiros, o qual também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá, e chegando ao poço grande que estava seco, perguntou: onde está Samuel e Davi? Responderam-lhe: eis que ele está na casa dos profetas. Então foi à casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele, e ele, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despediu as suas túnicas e profetizou diante de Samuel, sem ele, este deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite, pelo que diz ainda: este também, Saul, os profetas. Ele tentou matar Davi, ele tentou enviar mensageiros, só que o Espírito de Deus não deixou. Ele mandou 1, mandou 2, mandou 3. Ele falou: já que vocês não conseguem, vai eu pessoalmente. E ele passou vexame. Ele despediu as suas roupas, passando vexame o rei. Ele ficou sem roupas e não conseguiu matar a Davi. Assim também é Deus na sua vida. Nunca se iluda, nunca fique na visão que você está só. Por mais que os seus inimigos, por mais que a adversidade ela esteja grande, o Senhor, Ele está contigo. Pegue o seu copo com água,
Feche seus olhos nesta noite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de maravilha, Deus do impossível. Meu Pai, neste momento, Senhor, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Ainda, meu Deus, que o meu inimigo, ele se levante contra mim. Se o Senhor não permitir que ele nos toque, ele não vai nos tocar. Assim como o Senhor guardou a Davi, guarde nossa vida também, guarde os nossos sonhos, nossos projetos, porque tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Davi aqui, ele fugiu e foi à casa do profeta, foi à casa de um homem de Deus, saber tudo quanto acontecia. E quantas vezes, meu Pai, que nós somos afrontados por o nosso inimigo e nós queremos postar nas redes sociais. Não, nos ensina, meu Deus, e nos ajuda, porque é somente o Senhor quem pode nos livrar. Meu Deus, abençoa este copo com água, que esta pessoa ao beber, que ela use a fé e o Senhor faça um milagre. Assim nós abençoamos e profetizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Amém, meus amados. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crê, diga amém. Amém, meus amados. Uma ótima noite, mais do que abençoado, em nome do Senhor Jesus. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Beijo no coração, saúde e paz deste amigo que vos fala, Pastor Fábio, em nome de Jesus. Deus abençoe.